Neste vídeo, você saberá qual notebook e computador você deve comprar para estudar, trabalhar ou jogar, seja fazendo coisas pesadas ou leves, orçamento apertado ou não. Aqui você saberá qual configuração de notebook e computador você deve procurar e comprar. Por isso, eu te proponho um desafio. Escreva nos comentários para o que você está procurando no notebook. Você está procurando para trabalho, para tarefas do dia a dia, para jogar ou para estudar? Você vai usar coisas pesadas ou leves? E se o seu orçamento está apertado ou não? Eu sou João Pedro, seu apresentador de hoje, e neste vídeo eu te passarei informações essenciais para você saber o que você deve comprar e buscar. E não ser passado para trás por empresas e vendedores, porque eu já fui passado para trás e sei como é ruim. Por isso, eu venho trazer este conteúdo para vocês. Agora, sem mais demora, bora para o vídeo. Vamos falar de notebooks para estudo. Bem, eu recomendo uma configuração mínima para um notebook para estudo, que seja para um orçamento que está apertado. Um que tenha o Windows 10, 4 GB de memória RAM. Caso você queira saber mais sobre o que ela é, acesse o card aqui em cima. Eu recomendo que você assista o vídeo, porque o vídeo vai te dar uma informação mínima que você deve saber para que assim você não pague por uma coisa pelo que vai se arrepender. Como eu paguei em um tablet que tinha apenas 1 GB de memória LPDDR3, que aliás também deixarei aqui no card o vídeo que fala sobre a LPDDR5. Mas voltando ao assunto do tablet, ele não abria nem YouTube direito. Sinceramente, foi mais de R$800 jogados no lixo. Mas voltando ao assunto, eu recomendo o Intel Celeron E1 SSD de 64 GB. Porém, eu já vou avisando, com o tempo, essa configuração vai ficar ultrapassada. Este notebook pode sim fazer tarefas do dia a dia, como escrever texto, assistir vídeos na internet, estudar, tarefas do dia a dia que sejam leves. Porém, você vai ficar limitado, principalmente quando você vai navegar na internet, que seria você ver vídeos no YouTube, acessar páginas na internet mesmo. E para salvar arquivos, porque o Windows ele ocupa espaço. No entanto, você pode sim usar um notebook por um bom tempo, mas caso você quer um notebook que dure mais tempo, você vai ter que gastar um dinheirinho a mais. Mas caso você não queira muita velocidade, esse notebook que eu já passei já se enquadra no seu caso, no seu perfil. Mas agora vamos falar de um notebook que, para mim, tenha a configuração ideal para você estudar e fazer tarefas do seu dia a dia, que sejam mais pesadas também, e que você ainda tenha liberdade para fazer outras coisas. Novamente, eu recomendo um que tenha o Windows 10, mas agora com 8 GB de memória RAM. SSD com 128 GB ou mais de espaço, sendo o ideal 256 GB. E caso você não saiba o que é o SSD, deixarei aqui no card um vídeo onde falo tudo sobre esta tecnologia. Porque assim você vai saber por que você deve comprar notebook e computador com o SSD e não com outro tipo de memória. Eu recomendo o Intel Core i3 da 8ª geração para este tipo de notebook, é o que eu acho ideal para se ter atualmente, seja para estudo, trabalho ou para jogar. Esse seria um notebook que vai ter uma longa duração de vida, pois você vai conseguir usar ele sem ficar travando por mais tempo e também vai ter mais atualizações para ele. Recomendo que você olhe na descrição os notebooks que eu deixarei lá. Se você ainda não compartilhou o vídeo com algum amigo que está precisando de um novo notebook, mas não sabe quais configurações procurar, compartilhe, pois assim você o ajudará a não ser enganado na hora que for comprar um novo computador. Agora vamos falar de notebooks para trabalho. Bem, eu vou começar com um orçamento apertado, com foco no bom uso, porém que não vai ter uma vida útil tão longa. O que eu recomendo é que tenha 4 GB de memória RAM, que seja o Windows 10, tenha um Intel Celeron e um SSD de 128 GB. É praticamente igual ao notebook recomendado para estudo. Porém, aqui você tem que ter uma noção de que você não vai conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo e nem salvar muitas coisas. Esse seria um notebook para você trabalhar gastando pouco, mas sinceramente, não tente deixar 10 abas do Google Chrome aberto, usando Zoom ou Skype e ouvindo a música ao mesmo tempo, porque sinceramente, ele vai chorar. Não é você que vai chorar, o notebook vai chorar. Literalmente, eu recomendo que caso você busque um notebook que vai durar muito tempo e tem um bom orçamento, eu recomendo que você pegue um notebook que tenha 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD e um i3 ou i5, que é o Intel Core i3
e o Intel Core i5, qualquer um desses dois. Esse é o recomendado para você trabalhar e não precisar se preocupar. Mas, se você tiver um dinheirinho a mais, eu recomendo que você... Nossa, até rimou, né, gente? Tá bom, voltando para assunto. Eu recomendo que você compre um MacBook com M1, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD. Esse notebook é literalmente um monstro. Ele é mais rápido do que o i3 ou o i5 e consegue economizar mais energia. A sua memória RAM é mais rápida do que muitos notebooks e o chip M1 compete com o i7. Mas ele é recomendado para pessoas também que têm outros produtos da Apple, por causa que o ecossistema Apple funciona muito bem somente com o ecossistema Apple. Mas de toda forma, todos os notebooks para trabalho, incluindo o MacBook, tem links para você ver, e caso queira, comprar os notebooks. O MacBook, no momento em que faço o roteiro, está em promoção com preço abaixo de R$8.000. Eu sei, é caro. Em todo caso, os outros notebooks são muito mais baratos e fazem o que você precisa pagando muito menos. Por favor, deixe seu gostei no vídeo, porque fazer e criar vídeos é um trabalho difícil. E eu preciso saber se você está gostando ou não das informações que eu passei neste vídeo. E por isso, caso queira saber de mais alguma coisa, escreva nos comentários o que você gostaria de saber. Quem sabe não vira um vídeo. E só fazendo adendo aqui, eu tirei algumas coisas do roteiro para não sair tanto do assunto. Lá nos comentários eu vou deixar algumas coisas que estavam dentro do roteiro do vídeo, mas eu tirei para ele ficar mais dinâmico. E são informações boas, para caso você não saiba sobre muitas coisas de computador, você pode ir lá nos comentários e ver. Mas agora vamos falar de notebooks para jogos. Aqueles caras que querem jogar mesmo, passar o dia, a noite, virar o dia, a noite, tanto faz. Vou começar por aquele cara que quer jogar jogos leves ou medianos e talvez algum jogo pesado, gastando pouco, mas tendo muito resultado. O que eu recomendo é um notebook com 128 GB de SSD para que você rode o Windows nele e tenha alguns aplicativos instalados no SSD, tipo o navegador. E um HD com 512 GB ou mais, sendo o ideal 1 TB, por causa que atualmente jogos pesam muito. E também você tem que ter um processador i5 ou i7 de 7ª geração ou mais atual, como a 10ª. E 8 GB de memória RAM, com uma placa de vídeo GTX da série 10 para cima. Eu recomendo uma GTX da série 16, que é a mais atual do que a 10, né? Com isso você tem um notebook que roda muitos jogos. E claro, se você quiser um notebook para jogar Free Fire, sim, ele vai rodar. Pode comemorar na sua casa que você vai gastar um dinheirinho, mas mesmo assim, pelos preços de hoje, eu pensava que ia ser mais caro, gente. Mas agora vamos para aquele cara que tem um orçamento bom e que quer jogar tudo, rodar tudo no computador dele. Mas mesmo assim gastando menos do que se ele fosse montar o seu PC, porque literalmente é mais barato, viu? Eu recomendo 16 GB de memória RAM, uma placa RTX sendo o mínimo da série 20, porque atualmente você gasta menos em notebooks com uma placa de vídeo RTX 2 do que se você fosse comprar um notebook com placas da série RTX 3000. Mas a placa de vídeo que eu recomendo para o notebook é a RTX 2060, Intel Core i7 e um notebook com SSD de 128 GB junto com um HD de 1 TB. Esse notebook atualmente roda praticamente todos os jogos que você quiser. Eu recomendo que você olhe na descrição do vídeo, pois eu deixarei alguns notebooks que correspondem com as recomendações, que são até um pouco melhores do que eu falei, né? E que possuem bom preço, quando se olha os outros notebooks. Vimos nesse vídeo quais são as configurações de notebooks e computadores que você deve procurar quando vai usar ele para estudo, para trabalho, para jogar jogos. O meu desejo nesse vídeo era fazer com que você soubesse o que você deve procurar quando vai comprar algum dispositivo. Na descrição do vídeo eu deixarei alguns modelos de notebooks que são bons, e que estão categorizados para cada tipo de uso que eu falei no vídeo. Caso você precise de ajuda com alguma informação, deixe nos comentários, qualquer dúvida. E quase esqueci, você lembra do nosso desafio de deixar nos comentários pelo que você estava querendo fazer com seu novo notebook? Não se esqueça de escrever lá nos comentários se você queria estudar com ele, trabalhar ou jogar com seu notebook novo. Escreva também se eu consegui te ajudar ou não. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. E caso você estiver procurando um novo notebook para o dia a dia, para fazer tarefas simples, e que você não seja muito exigente, você pode comprar um notebook que tem as mesmas configurações que eu falei do notebook econômico e para estudo. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui e te aguardo até o próximo vídeo.
Mas, voltando ao assunto... nossa, fiquei parecendo pode.